A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na última lição desse trimestre para exaltar Jesus, lição de número 13. E o tema da aula de hoje é um tema muito especial, amizade, uma coisa boa. Vamos analisar a carta que Paulo escreveu ao irmão Filemon. Tem muita coisa boa para a gente poder trabalhar juntos em nome de Jesus nessa carta, tá? Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar mais a palavra de Deus para alcançar mais vidas. Deixa aí também o teu comentário, hashtag Glória a Deus. Nós estamos comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores. Tem muita coisa boa aqui no canal, tá bom? Também temos uma ferramenta que é o Facilita EBD, que procura ajudar você, professor da escola bíblica. Entra no nosso site que você vai encontrar muita coisa boa para poder te edificar e ajudar em Jesus se você se tornar um dos nossos assinantes. Olha, a gente está comentando essa lição. A aula de hoje tem o texto bíblico, temos alguns objetivos e alguns pontos. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 13, aqui da classe dos adolescentes vencedores. A amizade, uma coisa boa. Estamos analisando o texto de Filemon, a carta que Paulo escreveu para o irmão Filemon. Só tem um capítulo essa carta, tá? Essa epístola é uma epístola da prisão. Foi escrita entre o ano 60 a 62 da nossa era cristã, quando Paulo estava preso. Faz parte daquele conjunto de 4 cartas que eu já expliquei aqui para vocês. Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses. Filemon é a carta que nós vamos estudar hoje para finalizar esse trimestre e eu espero que você seja edificado em Jesus. O teor dessa carta fala sobre o perdão e uma boa amizade. Temos algumas bases bíblicas para a gente poder trabalhar junto. Primeiro está aí em Filemon, versículo 8 ao 21. Aí, versículo 8 ao 21, tem capítulo, tá? Fica ligado nisso. E o nosso destaque está aí no versículo 1. Então é uma carta muito curta, tem apenas alguns versículos que você vai analisar junto com a gente. Nós temos também o primeiro ponto da nossa aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o amor como vínculo de amizade. Nós precisamos entender nesse primeiro ponto quem é esse irmão Filemon. Então você já pegou de forma clara que não é uma cidade, não é um povoado, mas é um irmão em Cristo que servia a Deus na cidade de Colossos. Possivelmente um irmão rico, que era também empresário naquela época, digamos assim, que tinha grandes posses. E naquele período, naquele momento, era permitido também a posse de escravos. Esse irmão tinha alguns escravos sobre o seu cuidado. Quando você analisa essa carta, nós encontramos aqui então 335 palavras que o apóstolo Paulo escreve exatamente para esse irmão. Muitos autores chegam a dizer que essa carta é um bilhete que o apóstolo Paulo envia para esse irmão. Por quê? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Filemon possuía alguns escravos e um desses escravos se chamava Onésimo. Esse Onésimo, que servia a Filemon, fugiu, causando um grande prejuízo para Filemon. Fugindo, esse Onésimo é capturado, é preso. Só que um detalhe, naquela época, quando o escravo fugia, quando ele fosse capturado, ele era levado preso e depois era deportado para o seu senhor e o seu senhor poderia matá-lo. Só que tem um detalhe, nesse período em que Onésimo foge e é preso, ele é preso, é capturado e por divina obra da presença de Deus, da vontade soberana de Deus, Onésimo fica preso próximo ao apóstolo Paulo. Ambos praticamente dividem um cárcere, nesse sentido assim que nós estamos explicando para você. Ele fica preso na cela do apóstolo Paulo, em outras palavras. E diante daquilo, Paulo evangeliza o homem. Onésimo se converte ao Senhor, se torna um obreiro na prisão, serve a Cristo, e agora Paulo está escrevendo para o Filemon, sabendo de tudo que aconteceu, e pedindo então para Filemon perdoar Onésimo e tomar Onésimo agora como um obreiro naquela igreja abençoada de Colossos. Olha que coisa linda que temos aqui em mãos. Quando você lê, por exemplo, versículo 17 e 19, você percebe que Onésimo causou um grande prejuízo para o Filemon e que Deus já havia lhe perdoado sobre aquela falta.
Outro detalhe que você percebe também. Paulo utiliza da sua amizade com Filemão para poder intermediar esse perdão, afirmando aí no versículo 5 que Filemão era um grande homem de amor, fé, servo do Senhor, fervoroso, crente em Jesus. E na carta você encontra então algo que é espiritual. Paulo falando a respeito do perdão e de uma verdadeira amizade. Diante disso, eu espero estar explicando para você, e você pegando esses recursos que estamos trabalhando contigo, para apresentar para os teus alunos. O segundo ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto. Diz assim: a amizade ontem e hoje. A verdadeira amizade aqui é demonstrada. E aqui nós precisamos pegar essas questões, como precisamos valorizar o amor, o perdão e agora a verdadeira amizade. A amizade, ela é uma bênção de Deus, é uma dádiva. E quando nós olhamos para o texto de Filemão, descobrimos que Paulo tinha uma grande amizade com esse homem de Deus. Paulo estava reconhecendo toda a situação ali. E nessa carta, nós podemos identificar algumas coisas que são muito preciosas. Na carta nós encontramos, por exemplo, a questão da generosidade, do amor, do sacrifício. Isso é coisa de amigos. Tudo nos leva a crer que Filemão recebia em sua casa uma congregação. E agora Paulo está escrevendo, orientando através desse bilhete, dizendo o seguinte: receba Onésimo como um obreiro dessa casa de oração, como um servo de Deus, como teu irmão em Cristo agora, e não como teu escravo, não como tua propriedade. O Evangelho nos mostra que precisamos sim ter verdadeiras amizades. Observe, Paulo é um amigo de Filemão e ele está agindo, intercedendo por Onésimo, também tornou-se um amigo, para que haja então perdão. Se você dividir a carta, você descobre coisas interessantes aqui. Primeiro, versículo 1 ao 3, Paulo está saudando esse irmão Filemão, falando dele, agradecendo a Deus. Segundo, do versículo 4 ao 7, Paulo agora vai falar sobre o poder do Evangelho. Esse Evangelho que alcança agora Onésimo também, que alcançou Filemão. Versículo 8 ao 13, Paulo agora toca em outro assunto. Ele fala sobre a igualdade no Evangelho. Então ele diz que no Evangelho, na visão do reino, não há diferença entre senhor e escravo. Agora, nesse texto, ele está dizendo para o irmão Filemão receber Onésimo como seu irmão em Cristo. Versículo 14 ao 16, Paulo conta a providência do Evangelho, a providência divina sobre a vida de Onésimo, dele ter fugido, ser capturado e parar no cárcere de Paulo e ser evangelizado e se tornar um obreiro. Olha que coisa linda que temos aí. Versículos 17 e 18, nós entendemos agora sobre a graça de Deus nesse evangelho. Isso é tão interessante que nos aproxima de Deus. E quando você finaliza a carta, esse bilhete, versículo 20 e 21, você percebe muito bem o poder do perdão que o evangelho oferece. É o que o Paulo está orientando o irmão Filemão. Para a gente finalizar, eu espero que você seja edificado em Jesus, que seja um instrumento para falar do perdão para os teus alunos. O último ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. É bom fazer amizades. O apóstolo Paulo tem grandes amizades. Tem amizade com Filemão e com Onésimo. E como cristãos, também precisamos fazer amizades para crescer em Jesus. Paulo tem amizades com o próprio Timóteo, com o Tito, como nós estudamos aqui. Ele dedica a sua vida a essas coisas, a servir o próximo, a estar junto. Como cristão, também precisamos aprender sobre isso. Filemão aprendeu sobre a riqueza do perdão, sobre o valor do Evangelho. Onésimo aprendeu sobre a graça divina. Paulo descreveu esse amor em Jesus e que você também seja esse instrumento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Nas amizades, nós podemos então consolar uns aos outros. Que essa palavra tenha edificado você. Um beijo no teu coração. Eu espero ter te ajudado durante todo esse trimestre. Se te ajudei, comenta aí, tá? Dizendo a você também uma boa novidade. A próxima lição do segundo trimestre já está disponível no canal e eu conto contigo aqui para a glória de Deus. Um beijo no teu coração e até a próxima aula. Segundo trimestre da CPAD, em nome de Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.